Muitas pessoas ficam paralisadas na vida porque elas ficam anos se lamentando e se perguntando: se eu tivesse feito tal escolha, e se eu não tivesse feito isso, e se eu tivesse escolhido aquele outro caminho. Só que esse tipo de raciocínio, a gente colocando o e se eu tivesse feito isso, colocando sempre essa possibilidade, isso só nos afasta da nossa realidade. Isso não é útil para nós, isso não nos ajuda em nada, porque isso só nos paralisa ainda mais, porque qualquer decisão que a gente faça na nossa vida é necessariamente abrir mão de outros caminhos. Escolher uma coisa é necessariamente não escolher outra. Então, o que a gente deve pensar sempre é: o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer a partir disso que é a minha realidade hoje? Isso sim nos coloca na vida, no mundo real. Isso nos coloca num movimento para frente. Porque se a gente ficar se lamentando, olhando para o passado e se perguntando: e se eu tivesse feito aquela escolha? E se eu não tivesse errado há 3 anos atrás ou há 5 anos atrás? Isso cada vez mais nos paralisa. Muitas pessoas ficam só olhando para suas decepções, ficam só olhando para os seus erros, só remoendo um passado que não volta mais e que não vai mais voltar. Mas o que a gente tem hoje é o momento presente e é nele que a gente deve agir. É nele que a gente pode agir. Então, isso sim é um pensamento útil. O que eu posso fazer a partir da minha circunstância? O que eu posso fazer a partir da minha realidade hoje? A partir desse lugar onde eu estou na minha vida? Isso sim é um pensamento funcional, que tem uma funcionalidade para a gente. Então, ficar olhando só para o passado e remoendo essas coisas só vai te paralisar ainda mais. Só te paralisa. Porque você nunca vai ter resposta. Você nunca vai conseguir chegar a uma resposta concreta. Porque se você tivesse feito uma escolha diferente, necessariamente você também teria abrido mão de outras possibilidades. E é sempre assim. Sempre que a gente escolhe algo, a gente está abrindo mão de outras possibilidades, de outros caminhos. Mas não tem como a gente querer acertar sempre. Isso é impossível. E muitas pessoas ficam se perguntando e se lamentando porque, no fundo, elas têm um desejo de sempre querer acertar. Mas não tem como acertar sempre. Deixa eu te falar isso. Se nunca ninguém te disse, eu vou te dizer isso hoje. Não tem como acertar sempre. A vida é necessariamente um risco. A nossa vida é necessariamente correr riscos. E para a gente viver, a gente precisa estar disposto a isso. A gente precisa se colocar na vida tendo ciência disso. Sabendo que estamos correndo riscos, sempre. Isso é o mundo, isso é a realidade, isso é a vida. Então, querer escolher sempre certo é uma maluquice, porque é absolutamente impossível escolher sempre certo. É impossível. A gente sempre vai fazer escolhas e a gente vai ter que lidar com essas consequências. Assim, a gente sempre vai escolher, optar por um caminho, abrindo mão de outros. Sempre vai ser assim. Mas isso é o que constrói a nossa vida. Isso é necessariamente viver. Então a gente precisa pensar na nossa realidade. A gente precisa se colocar na nossa circunstância e, a partir dela, aí sim, a partir dela, pensar o que eu posso fazer a partir disso que me cabe hoje. E ao invés de ficar focando só no passado, só naquilo que já foi, só naquilo que você já escolheu, nas decisões que você já tomou, passar a olhar para hoje, começar a olhar para o hoje, para o momento presente. Isso sim é uma atitude e é uma posição muito mais funcional e que vai nos colocar realmente na vida, vai nos colocar realmente nessa mentalidade de que a vida é um risco e que para viver nós necessariamente precisamos estar dispostos a correr esse risco.